correção de mais uma questão desafio EAP. Na aula de hoje, nós temos a banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. É uma banca muito importante, tradicional, que elabora grandes concursos, concursos nacionais, concursos de grande abrangência. Na banca FGV, nós temos como característica principal, que já podemos observar aqui na questão em tela, a presença de 5 alternativas, múltipla escolha, A, B, C, D e E. Essas 5 alternativas, elas são colocadas para o candidato identificar uma delas como gabarito. A banca traz trechos de algum texto e faz uma pergunta, que pode ser uma pergunta gramatical, mas ela utiliza a gramática contextualizada. Significa o quê? Ela destaca uma palavra naquele trecho e faz uma pergunta gramatical. Por isso é importante observar o contexto onde a palavra se encontra. Vamos para a questão. Banca FGV. Os pesquisadores afirmam que, se a análise dos dados indicar inconsistências significativas, novas etapas de verificação deverão ser implementadas, a fim de garantir maior precisão aos resultados. No período, se a análise dos dados indicar inconsistências significativas, fecham aspas, então percebam, a banca destacou esse trecho aqui. Ela deu um trecho maior, possivelmente do texto base da prova, e destacou o trecho que ela considera mais importante, que é justamente onde se encontra a palavra destacada. No período, porque é um período, aí você já vai puxar lá do estudo de gramática. Período porque eu tenho uma ou mais orações. E o que determina uma oração é a presença de verbo. Se a análise dos dados indicar, então o primeiro verbo da oração, ele já está destacado, já é a palavra que a banca vai fazer o questionamento, indicar. Se a análise dos dados indicar inconsistências significativas. A banca já destacou aqui a oração e o verbo fruto da pergunta. É uma pergunta do conteúdo de verbo, morfologia. O verbo destacado, que é o verbo indicar, está empregado para. Percebam, olha algo bem sutil. A pergunta é sobre o verbo já está aqui grifado. Aí olha só no final do enunciado. O verbo destacado está empregado para, 2 pontos. Para é o quê? Finalidade. Olha só como um conteúdo puxa outro. Para é uma preposição. Preposição que indica, pode indicar autoria, pode indicar destino, mas, nesse contexto, ela indica finalidade. Então, a utilização desse verbo indicar foi para. Isso é finalidade. Então, qual é a finalidade de ter utilizado esse verbo? Letra A. Expressar uma condição possível situada no presente ou no futuro. Vou destacar as palavras mais importantes. Possível, então, quando utilizou o verbo indicar, isso trouxe uma possibilidade e, ao mesmo tempo, se refere a um tempo presente ou a um tempo futuro. 2 afirmações aqui. Para a letra A ser o gabarito da questão, as 2 afirmações precisam ser verdadeiras. Letra B. Indicar uma ação já confirmada, está dizendo que essa ação já foi confirmada e que certamente ocorrerá. Futuro. Então, é algo confirmado e que vai ocorrer futuro. Letra C. Demonstrar uma condição impossível ou improvável. A letra C diz que a utilização do verbo indicar no contexto traz uma condição ou impossível ou improvável de acontecer. Letra D. Atribuir ao fato um caráter de certeza absoluta. A letra D diz que a utilização do verbo indicar traz no contexto um caráter, um sentido de certeza absoluta. E letra E, sugerir uma ação que ocorreu, ó, já pega aí, pretérito, passado, trouxe o tempo verbal.
sugerir uma ação que ocorreu de forma habitual no passado. Além de falar que é algo que ocorreu, algo passado, está mencionando que é algo recorrente, que foi habitual. Então, uma ação passada, mas que se repetiu ao longo do tempo. Alternativas diferentes entre si. Algumas falam que indica futuro ou presente, outras que indicam passado. Então, só pela questão temporal, você já dá para eliminar algumas alternativas. Porque a questão temporal é um pouco mais fácil de se verificar do que se está trazendo certeza, possibilidade. Acredito que o caminho mais fácil, mais seguro aqui, seria através da questão temporal. Então, vamos lá. No trecho original, se a análise de dados indicar inconsistência significativa. Se a análise indicar, então é algo que vai acontecer, ou naquele momento, ou no momento futuro. Não está falando de passado. Ó. Se a análise de dados indicar inconsistências. É como se eu falasse, se o gabarito dessa questão indicar a resposta como letra E, então, se o gabarito indicar, então, porque ainda não temos o gabarito revelado. Percebam que não pode, o verbo indicar nesse contexto, ele não pode trazer uma ação passada, ele não pode indicar algo que já ocorreu. Porque a noção de tempo dele aqui ou é do presente ou é do futuro, mas não é do passado. Logo, nós já podemos identificar as alternativas que mencionam a ação como pretérita e iremos eliminá-las. Letra A fala presente ou futuro, então fica. Letra B, indicar uma ação já confirmada e que certamente ocorrerá. Esse já confirmada pode dar uma noção de passado, mas também de um presente ali que acabou de acontecer próximo. Então, vamos deixá-lo por enquanto. Letra C não fala de tempo, só diz demonstrar uma condição impossível ou improvável. Letra D, atribuir ao fato um caráter de certeza absoluta. Cuidado, certeza absoluta. Então, quando aparecem palavras como sempre, tudo, todo, absolutamente, nunca, nenhum, são palavras muito fortes, palavras que não trazem margem de exceção. Por isso, devemos ficar atentos a tais palavras. Não é que a alternativa está errada porque usou a palavra absoluto, mas ela tende a ser muito genérica, a não dar margem de exceção, por isso você já liga um alerta, já olha com cuidado. Mas não falou de tempo. Agora, a letra E, sugerir uma ação que ocorreu de forma habitual no passado. Não é. A gente já pode eliminar a letra E. Por quê? Porque ela mencionou uma ação pretérita, e ali no contexto não tem. Vamos ao sentido. Se a análise de dados indicar inconsistências significativas, olha o contexto aqui. Ó. Os pesquisadores afirmam que, se a análise dos dados indicar inconsistências significativas, novas etapas de verificação deverão ocorrer. Tem um conectivo muito importante aqui nessa oração, nesse período. É o conectivo se. Ele é muito importante aqui, ó. Se. Se a análise de dados indicar. O se é uma conjunção condicional. Se você estudar mais, terá uma maior quantidade de acertos na prova. Se é uma condição. Caso também é uma condicional. São as duas condicionais mais recorrentes. Então, se a análise de dados indicar, percebam que isso é uma condição, é uma possibilidade. Ó. Se a análise de dados indicar inconsistências, novas etapas de verificação deverão ser implementadas. Então, é uma condição. Se essa condição acontecer, a outra ação vai ser realizada. Se o se é uma condição, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, não posso dizer que é uma condição impossível ou improvável.
porque é uma condição, é uma possibilidade de acontecer. Ó. Se a análise dos dados indicar inconsistências significativas. Análise de dados pode indicar inconsistências, que seriam alguns erros, algo que não bate muito com pesquisas anteriores, com a realidade. Por isso, essa letra D, a letra C, ela está errada. Demonstrar uma condição impossível ou improvável. Aqui a letra E teve o erro por mencionar que o tempo é passado. E a letra C por falar que a ação ela é uma ação impossível ou improvável. Não é. É uma ação possível, se isso acontecer. Então, é uma possibilidade, não é algo impossível nem improvável. Já retiramos C e E. Olha a letra D, atribuir ao fato um caráter de certeza absoluta? E claro que não. Se é uma condição, é uma possibilidade, não é uma certeza absoluta. Se eu disser assim, se você for aprovado no próximo concurso, terá uma vida melhor. Isso é uma certeza absoluta? Não. Se você for aprovado. Eu estou dizendo com certeza que você vai ter a vida melhor? Não. Se for aprovado. Então, tem essa condição. Se há uma condição, eu não posso falar de certeza absoluta. Por isso, eu também tenho que eliminar a letra D, que fala de certeza absoluta. Aí agora ficamos entre A e B, que é uma característica marcante dessa banca, deixar o gabarito entre duas alternativas, que aí você tem que afunilar a tua análise, ser mais detalhado. Aí aqui diz, ó, letra A, diz que o indicar, se a análise de dados indicar inconsistências significativas. Esse indicar expressa uma condição possível. Se é uma condição, tem a possibilidade de acontecer, situada no presente ou futuro. Ó. Se a análise de dados indicar inconsistências significativas. Por que presente ou futuro? Porque essa análise pode ser feita naquele momento, ou pode ser uma análise que vai ser feita no dia seguinte, no futuro próximo. Por enquanto, a letra A não possui nenhuma incongruência. Letra B. Indicar uma ação já confirmada e que certamente ocorrerá. Certamente ocorrerá? Não, pessoal. Certamente ocorrerá? Claro que não. Por quê? Se é uma condição, se é uma possibilidade, eu não vou dizer que a possibilidade é a condição, certamente ocorrerá. Se é uma condição, ela precisa ser cumprida. Tem a possibilidade ou não de ser cumprida. Não posso afirmar que certamente ocorrerá. Olhem para as palavras de cunho muito fortes. Certamente, absoluta, impossível. Só por isso já dava para eliminar B, C e D, porque o contexto não traz nenhuma conotação de determinismo muito genérica. A letra E, a gente elimina por conta do tempo mencionado que não é passado. Com essa análise, perceba que foi uma análise, primeiro, pela noção de tempo, flexão de tempo do verbo, no contexto. Segundo, pelo sentido atribuído na oração, eliminando as alternativas, que são aqueles erros, são erros de generalização, palavras muito fortes, ou erros de restrição, essas palavras que reduzem muito o significado, ou que abrangem esse significado, a gente liga um alerta. Possivelmente estão erradas, e foi o que a gente confirmou. Por isso, questão de verbo da banca FGV, que é uma questão padrão, além de ser uma questão de verbo, utilizou o conhecimento de conjunção, o candidato tem que observar que o se é uma conjunção condicional, isso já faz toda a diferença, a condição possível. Então, estava na resposta, justamente, a classificação da conjunção. Observar o verbo num contexto. Essa é uma questão padrão da FGV. Ela utiliza essa questão em várias provas, em vários contextos diferentes, utilizando uma conjunção e um verbo. E aí faz a análise pela análise do tempo verbal e
do significado na oração. E, além disso, trouxe o para, aqui que eu já destaquei, que é uma preposição que buscou a finalidade da utilização daquele verbo. Muito boa questão, perceba que ela faz uma contextualização, uma interdisciplinaridade, utiliza diversos conteúdos ali em um mesmo questionamento, gabarito da nossa questão, letra A. Gabarito, letra A da nossa questão, desafio, banca FGV.